Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a Prof está aqui de novo para explicar uma nova atividade para vocês sobre as plantas, né? Que nós já estamos aprendendo já faz um tempinho. Então, tem uma atividade aí que vocês vão realizar que precisa saber as partes das plantas e a sua função de cada uma, certo? Então, eu vou colocar aqui a imagem de um pezinho de tomate. E vamos ver aqui. Primeiro, antes, né, desse pezinho de tomate nascer, o que foi feito para ele nascer? O que foi preciso? Alguém sabe? Eu acho que sim, né? Nós fizemos isso numa aula, né? Com grãozinho de feijão ou pipoca, né? Ou girassol também dá para fazer, né? Então, o que aconteceu antes desse pezinho de tomate nascer? A pessoa, né, foi lá, colocou uma sementinha na terra. A sementinha precisou de água, precisou de luz solar, né, do sol. E aí ela foi crescendo, formando o caule, né, formando primeiro a raiz, né? Depois o caule, aí as folhas, aí veio a florzinha e o fruto, que é ali o tomate, né? A gente chama de fruto, tanto faz, tá? Pode ser uma maçã, uma coisa, nós chamamos de fruto quando nós se referimos às partes das plantas, tá? Então, a raiz, ela cresce primeiro por quê? Porque a raiz onde é que fica? Alguém sabe? Debaixo da terra, né? Por que a raiz fica embaixo da terra? Porque a raiz é ela que vai alimentar, ela vai sugar todos os nutrientes, né? Que a planta precisa, a água também que cai na terra. A raiz ela vai sugando para a plantinha ir crescendo, né? O caule ou tronco, né? Que no caso das árvores é tronco. No caso das plantas menores é o caule, né? O caule é menor e o tronco é maior, certo? Mas eles têm a mesma função. O caule, ele sustenta, né, os galhos e as folhas. E também, né, ajuda a raiz a levar os nutrientes, né, a água para o restante da plantinha, para as folhas, né? Então, depois que nasce o caule, aí vem os galhos, vem as folhas, depois vem a flor, né? E depois o fruto. Aí nós podemos pegar o fruto e comer. Certo, galerinha? Então, a raiz, ela, né, dá alimentação para a planta e água. O caule ou tronco sustenta a planta e ajuda a raiz a levar os nutrientes para todos os cantinhos da planta, né? Para todo o corpinho da planta, tá? As folhas, qual é a função da folha? A folha ela é o narizinho das plantas, né? Pelas folhas, as plantas respiram e elas têm uma função também muito importante para nós. Elas limpam o nosso ar. Por isso que a gente precisa das plantas, das árvores principalmente, né? Porque elas limpam o nosso ar, tá? Mas isso a prof explica em outro momento, tá? Depois eu explico uma hora a fotossíntese para vocês, que é essa limpeza e renovação da planta e a limpeza do ar, certo? Aí nascem as folhas. Aí depois das folhas a plantinha vai crescendo mais um pouco e aí quando ela se acha pronta para dar um fruto, primeiro vem a flor. A partir ali do meinho da flor, nasce o fruto. E aí nós podemos comer, tá? Isso acontece com todas as plantas. Claro que existem tipos de plantas, né? Tem plantas que nós comemos a raiz, né? Um exemplo, a batata, a gente não come as folhas da batata ou o caule da batata. Nós comemos a raiz. A batata ela é uma raiz. Mas isso eu vou explicar depois nos tipos de plantas. Tá bom, galerinha? Então, recapitulando aqui, lembrando, raiz da alimentação e água para a planta, o caule sustenta e ajuda a raiz a levar os nutrientes para a planta.
Aí tem a folha, né, que ajuda a planta a respirar, a flor e o fruto. Raiz, caule, folha, fruto e, aliás, flor e fruto, tá bom? De novo, porque a prof aqui meio se atrapalhou, então eu vou falar de novo. Ó. Raiz, caule, folha, flor e fruto. Certo, galerinha? Então façam aí a atividade de vocês. Qualquer coisa chamem a prof aqui, tá bom? Um beijinho grande para todos e fiquem com Deus. Beijos.